Problemas no setor bancário global e discussões sobre o arcabouço fiscal no Brasil deram o tom no mês de março. Quer saber mais sobre o que aconteceu e como isso impacta as nossas carteiras recomendadas? Fica com a gente nesse vídeo que vamos te contar tudo de forma rápida e direta. E se gostar do conteúdo, não esquece de compartilhar com quem pode querer saber onde investir março 2023. O mês de março foi marcado por incertezas adicionais para os mercados globais, dessa vez com o setor bancário global em destaque. Dois bancos americanos, Silicon Valley e Signature Bank, foram fechados pelos reguladores. Na Europa, o Credit Suisse foi adquirido pelo UBS com intervenção do Banco Central da Suíça. Embora isso tenha trazido muita volatilidade aos mercados de ações e de crédito, a rápida reação dos reguladores foi, até agora, suficiente para acalmar os investidores. Na frente monetária, os bancos centrais globais continuaram a subir as taxas de juros enquanto monitoram possíveis desdobramentos da crise bancária. Com os mercados menos preocupados com um risco bancário mais amplo e o sentimento de investidores se recuperando, os índices globais fecharam positivos em março, com o MSCI Acqui subindo 2,8%, o S&P 500 avançando 4% e a Nasdaq subindo 6,7%. Na China, os dados sugerem uma recuperação sólida, mas não meteórica, do crescimento da economia após a sua reabertura. Já na Europa, a inflação anual cedeu de 8,5% para 6,9% em março. A queda mais uma vez foi impulsionada por preços mais baixos de energia, embora ainda persistam pressões sobre os preços de outros setores. No Brasil, a questão chave continuou a ser a política fiscal. Investidores passaram a maior parte de março aguardando o novo projeto do arcabouço fiscal, que finalmente foi divulgado nos últimos dias do mês. Apesar da reação positiva do mercado no início, muitas questões permanecem sobre como o superávit primário será alcançado. Com a incerteza política pressionando os ativos domésticos, além de um Banco Central ainda em tom mais duro quanto à política monetária, o Ibovespa teve outro mês negativo, caindo 2,9%, enquanto o IFIX, dos fundos imobiliários, fechou o mês com queda de 1,69%. Já a curva de juros nominal brasileira encerrou março com todas as taxas em queda em relação ao mês passado, com a parte longa da curva caindo ainda mais do que a parte curta. O dólar, por sua vez, encerrou o mês a R$ 5,06, o que representa uma queda de 3% em relação a março. O segundo trimestre de 2023 deverá ser crucial para confirmar a proximidade do fim do ciclo de aperto monetário em vários países. Já no Brasil, para termos maior convicção sobre o quanto o arcabouço fiscal recém-apresentado poderá pesar positivamente nos balanços de risco do Banco Central brasileiro, contribuindo para um afrouxamento nos juros antes do previsto. Quem viver, verá. Apesar das preocupações com a crise dos bancos, os mercados começaram a precificar quedas de juros mais fortes, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa. E como consequência disso, vimos então os mercados globais fecharem o mês no positivo. Mas o destaque ficou para o Nasdaq 100, que é o índice americano focado em empresas de tecnologia, que fechou o mês com uma forte alta de quase 10%, beneficiado pela queda de juros das Treasuries americanas e por um movimento de fuga para a qualidade lá fora que beneficiou as ações das Big Techs dos Estados Unidos. Nesse mês, a nossa visão em relação ao Brasil ficou um pouco melhor. Em primeiro lugar, as taxas de juros de longo prazo se estabilizaram e começaram a cair. Em segundo, as estimativas de lucros do consenso das empresas brasileiras deixaram de cair e começaram a ser revisadas para cima. Então, essa combinação de juros para baixo e estimativas de lucros maiores nos levaram a elevar o valor justo do Ibovespa para 128 mil pontos para o final de 2023 dos 125 mil pontos projetados anteriormente. Na margem, olhando para os fundamentos, a nossa visão ficou um pouco mais positiva em relação ao Brasil. Mas, apesar dessa mudança de visão, a gente continua com um posicionamento mais defensivo nas nossas carteiras. Continuamos favorecendo empresas mais sólidas, que geram caixa, que pagam dividendos e que tendem a ser mais resilientes em meio a um cenário ainda com bastante incerteza. Com isso em mente, fizemos alterações nas nossas carteiras recomendadas de renda variável. Você encontra todos os detalhes nos links da descrição. Bem, pessoal, hora de entender como todo esse cenário impacta tanto no desempenho quanto na visão de alocação por classes de ativos. E aí já começo falando que no mês de março, as classes seguiram a mesma tendência negativa observada em fevereiro, onde praticamente todas as classes de ativos apresentaram uma performance inferior ao CDI. Começando pela renda fixa global, desde o colapso do Banco do Vale do Silício e o aparecimento de alguns outros casos de problemas no sistema bancário global, houve uma mudança ainda maior na dinâmica do mercado de títulos de renda fixa internacional.
internacionais, que vinham em níveis elevados de estresse. Como resultado, o desempenho dos fundos da classe, tanto na versão com proteção cambial quanto na versão dolarizada, apresentaram valores próximos a zero ou negativos no mês. Para detalhar ainda mais sobre a classe, preparamos um material de atualização da renda fixa global e o link você pode conferir na legenda desse vídeo. Enquanto isso, no mercado de renda fixa local, foi possível observar uma redução na volatilidade observada desde janeiro, após o fato relevante da Americanas, e também uma normalização no fluxo e, consequentemente, nos spreads de crédito. Ainda assim, no comparativo, a mediana do retorno da classe apresentou uma performance marginalmente abaixo do CDI. Os fundos high grade, ou seja, que investem em títulos que têm maior nota de crédito, seguiram sendo os mais afetados. Volatilidade observada também nas classes que apresentam como característica maior exposição ao risco. Os fundos multimercados do tipo macro seguiram se destacando perante as demais subestratégias em março, ainda assim abaixo do CDI. Já na renda variável, tanto global quanto local, foi possível observar mais um mês negativo para os mercados de ações, tanto no Brasil quanto no mundo. E de olho nesse cenário desafiador e em linha com as alterações já realizadas anteriormente, para o mês de abril, não temos alterações nos percentuais recomendados por classe de ativos. Ao contrário do mês passado, dessa vez decidimos reduzir a exposição a risco das carteiras, alterando pontualmente alguns ativos, fundos ou produtos, ao invés de reduzir as exposições de classes de maior risco. Na renda fixa, reforçamos a maior diligência e seletividade na escolha de títulos de crédito privado, isso tanto no Brasil quanto nos títulos globais, pois os juros muito elevados por muito tempo pesam ainda mais nos resultados das empresas muito endividadas, que precisam buscar financiamento continuamente e com menor capacidade de geração de caixa. E na renda fixa global, principalmente nos títulos americanos, recomendamos não tomar riscos desnecessários com prazos muito longos, uma vez que os títulos mais curtos podem estar pagando o mesmo ou até mais do que os títulos mais longos. Nos multimercados, em especial, fizemos uma alteração dado o fechamento de uma estratégia macro de alta volatilidade e optamos, durante esse fechamento, incluir um fundo que tem uma correlação histórica baixa em relação aos demais produtos da carteira e com menor volatilidade entre os macros já existentes. A ideia é exatamente tentar reduzir um pouco de risco da classe, sem necessidade de reduzir o percentual de alocação, até mesmo por uma visão mais construtiva para os multimercados. Você pode conferir no detalhe essa alteração na carteira recomendada alinhada à sua política de investimentos. E por fim, apesar do preço das ações brasileiras ainda estarem bastante descontados, seguimos com cautela e seletividade na exposição à renda variável Brasil pelas incertezas políticas, fiscais e manutenção de política monetária apertada, ou seja, Selic alta por mais tempo. Na renda variável global, seguimos priorizando uma maior diversificação geográfica, além das mais tradicionais em Estados Unidos e Europa, com parcela de exposição a países emergentes como China e outros países que podem se beneficiar mais diretamente da reabertura da economia chinesa. Caso você tenha interesse em consultar os ajustes realizados em cada uma das carteiras, basta acessar a nossa guia de investimentos no portal de conteúdo XP ou clicando no link aqui na descrição. E se você não tem conta na XP ainda, o que falta para começar a investir com suporte, uma grade completa de produtos e conteúdos para te direcionar nessa jornada. O nosso Onde Investir fica por aqui. Desejamos a todos um excelente mês de abril.